Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior França da Academia do CRM da Pipe Digital, consultoria do CRM Pipe Drive. Tá? Então, se você também quiser um curso online para você implantar rápido e corretamente, acesse aí academiadocrm.com.br. Eu vou falar hoje de um dos principais erros que as pessoas cometem quando vão implantar um CRM ou até mesmo quando você vai ajustar aí o seu CRM, criar seu processo de vendas, tá? Esse erro acontece não só quem implanta o Pipe Drive, mas também qualquer CRM, as pessoas cometem esse erro. A partir do momento que a gente cria o nosso processo de vendas, a gente vai criar o nosso funil de vendas. O que é esse funil? A gente pega esse processo inteiro, divide ele em etapas para a gente conseguir quebrar a objeção de cada etapa. Né? A gente quebra essa objeção aí de cada etapa. E dentro disso a gente tem que realizar atividades dentro de cada etapa. Então, o que é importante quando a gente vai criar aí a nossa operação de CRM? O mais importante é a gente entender o que é o nosso funil, tá? O que é o nosso processo inteiro, que etapas que a gente vai criar dentro desse funil, dentro desse processo. Por exemplo, se eu vendo um serviço de consultoria, eu tenho minhas etapas dentro desse serviço de consultoria. Se eu vendo um serviço financeiro, um financiamento de casa, por exemplo, eu tenho etapas que eu tenho dentro desse processo de vendas de vender o financiamento. Se eu tenho uma construtora, vou vender um projeto. Se eu tenho uma imobiliária, vou vender uma casa, vou vender um imóvel. Então, cada processo de vendas tem que ter as suas etapas. E dentro de cada etapa, a gente tem que realizar determinadas atividades, tá certo? Então, o que é importante e que as pessoas fazem muita confusão? Às vezes coloca uma atividade como etapa do funil, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como que funciona aqui no caso um modelo de funil, como a gente cria esse modelo e o que a gente tem que se atentar, tá? Então eu tenho aqui um funil de teste, né, que eu utilizo, vocês conhecem esse meu funil de teste aqui. Então a primeira etapa aqui, eu tenho o cliente potencial, eu cadastro esse cliente potencial aqui, cadastro o cliente aqui no meu cadastro de pessoas e organizações. Por exemplo, pesquisei no Google uma empresa que eu quero vender, eu venho aqui, cadastro as pessoas dessa empresa e essa organização, né, e abro um negócio aqui na primeira etapa de cliente potencial. Júnior, mas eu não posso já colocar aqui na etapa de contactar o cliente? Posso sim. Se de repente eu vou num evento, eu pego lá uma relação de um monte de gente, quero fazer uma prospecção ativa, né, eu consigo jogar tudo aqui em cliente potencial e depois eu vou arrastando aqui para contactar. Tá? Então, a primeira etapa que eu tenho aqui no caso, eu tenho que entrar em contato com esse cliente. Segunda etapa, eu vou qualificar. Tá? Júnior, mas você não consegue colocar já contatar e qualificar? No meu caso, eu deixo separado. Por quê? Às vezes eu estou tentando entrar em contato e não consigo ainda. Tá? Depois que eu entrei em contato, eu já consigo qualificar. Tá? A partir do momento que eu tenho essa qualificação, eu vou agendar uma call de apresentação. Então é uma etapa muito importante. Por quê? Tá? Vamos lá. Depois, quando a gente vai olhar lá em indicadores, se de repente eu perdi muitos negócios aqui nessa etapa da call de apresentação, pode ser que a minha apresentação não está boa, tá? A minha apresentação não está legal. Então eu tenho que olhar a minha apresentação. Depois eu vou até gravar um vídeo para vocês como fazer uma call de apresentação e como corrigir essa call, que vai melhorar muito. Eu fiz isso para mim aqui na minha empresa, eu apliquei isso, melhorou muito esse método, a taxa de conversão, tá? Então voltando aqui, a call de apresentação, tá? Depois eu tenho que enviar a proposta, tá? Eu fiz essa call, chegamos num consenso que o cliente quer essa proposta, tá? Então eu envio essa proposta para ele, depois eu envio aqui as negociações, eu começo, depois que eu enviei a proposta, eu começo as negociações, tá? A partir disso eu vou assinatura de contrato, tá? No meu caso eu gosto de ter essa etapa de assinatura de contrato, porque teve vezes de eu perder, tá, com a proposta aprovada e a pessoa acabar decidindo não assinar o contrato, tá?
Então, são basicamente essas etapas. O que é importante? As atividades que eu tenho que fazer nessas etapas. Então, aqui na etapa de qualificação, eu tenho que verificar o tamanho da empresa, se tem departamento comercial ou não, quem é o decisor, com quem que eu estou falando, se eu estou falando com a pessoa de TI, se eu estou falando com com o CEO da empresa, se eu estou falando com o gestor comercial, se eu estou falando com pessoas do marketing, eu tenho que qualificar isso aqui dentro desse negócio. Tá? Na call de apresentação eu tenho algumas situações que eu tenho que perguntar. Tá? Quando eu clico aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu tenho várias perguntas que eu tenho aqui nessa etapa. Tá? Eu tenho várias perguntas aqui, inclusive eu aplico o Spin Selling aqui no meu processo dentro do Pipedrive. Lá no curso da Academia do CRM eu explico como que a gente aplica essas perguntas. Tá? Então eu tenho todas essas informações aqui dentro e as atividades vão sendo relacionadas aqui por esse menu aqui de atividades. Tá? Então o mais importante é isso, você ter em mente essa diferenciação. O que é o processo, em quais etapas que eu vou quebrar esse processo, tá? Um detalhe importante de cada etapa é a gente colocar, aí eu gosto, tá? O método do Júnior, que dá muito certo, principalmente para quando entra vendedor novo. É a gente utilizar verbos de ação aqui, tá? Ou coisas que tem que fazer, não coisas no passado, tá? Então eu tenho aqui qualificar, contactar, enviar proposta, tá? Negociações iniciadas, eu estou em negociação, tá? Porque se eu coloco assim, cliente qualificado, se ele está qualificado, ele não tem que estar nessa etapa, ele tem que estar na próxima etapa. Então fica muito mais fácil de você, um vendedor que entra novo, ele conseguir entender o que tem que fazer em cada etapa, tá? A gente vai facilitando esse método. Então, você quebra esse funil aí em etapas, né, seu processo em etapas, e fica muito mais fácil de você organizar as atividades em cada etapa. Porque o que acontece? Você chega numa etapa lá na frente, de repente você não fez algum tipo de pergunta, não fez algum tipo de atividade anteriormente, fica muito mais difícil de você conseguir saber se vai fechar essa venda ou não. Tá? Então, às vezes você tem que voltar lá na primeira etapa de qualificação, verificar se algum outro item faltou, tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Lembre bem o que é o processo inteiro, o que é uma etapa do funil e quais as atividades que tem que fazer dentro dessa etapa. Já vi casos de funil que eu dei consultoria que tinha uma etapa, por exemplo, ligar para o cliente. Não, isso aí é uma atividade que a gente tem dentro de uma determinada etapa do funil, tá? Enviar e-mail de apresentação é uma atividade que a gente tem dentro de uma determinada etapa de funil, porque senão você vai ter um funil aí com 18, 20 etapas e não faz sentido nenhum, você não tem leitura disso, tá certo? Então se você precisar aprender tudo isso, tudo certinho com o Pipedrive, precisar de consultoria, tem meus contatos aqui embaixo do vídeo, tá? Escreve aqui nos comentários se tiver alguma dúvida, alguma coisa, compartilhe com um amigo. Vai vendo no YouTube, se inscreva no canal, curte o nosso vídeo aí e tamo aí na área. Valeu, um abraço.